Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Você que vai estar ouvindo esta palavra, esteja compartilhando e se inscrevendo no canal. E a palavra desse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 2, versículo 1 e 2, nos diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então quero vos deixar uma palavra com o seguinte tema: as lições de Canaã da Galileia. O texto diz que ao terceiro dia, significa o terceiro dia depois do último dia mencionado de João capítulo 1, versículo 43, onde João Batista estava batizando. E de onde João Batista batizava até Canaã da Galileia era cerca de 3 dias de caminhada. Canaã ficava a cerca de 7 quilômetros ao norte de Nazaré. As informações é que estava ali a mãe de Jesus e eles foram também convidados. Jesus e os seus discípulos nos dá a entender que Jesus e os discípulos haviam sido convidados por causa de Maria. O fato de ter pedido a ajuda de Jesus quando o vinho acabou também sugere que Maria fosse parente da família do anfitrião, ou seja, do que estava se casando. Lembrando que a hospitalidade no Oriente era um dever sagrado naquela época. As bodas geralmente duravam uma semana, 7 dias, e acabar o vinho em um evento tão importante, no caso do casamento, era humilhante para os noivos. A família de Jesus não era rica, e certamente seus parentes e familiares tampouco. Essa deve ter sido uma festa muito simples. Embora Jesus ainda não tivesse se revelado como filho de Deus, o Messias, Maria sabia da condição divina dele, pois certamente jamais se esquecera do nascimento miraculoso do filho. Ela deve ter se lembrado das palavras do anjo Gabriel quando esteve lá, registradas em Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33, quando o anjo Gabriel disse: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Com certeza Maria estava aguardando esse momento tão precioso. Lembrando que o casamento nos dias de Jesus durava 7 dias, segundo Juízes capítulo 14, versículo 12. Acontecia um juramento também na festa, Gênesis capítulo 2, versículo 23. Tinha também o ritual de cobrir a noiva com a alva, com a aba do seu manto, que era um símbolo de proteção. Ruth capítulo 3, versículo 9. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. A família e os amigos deviam fazer um voto ao Senhor pela fertilidade do casal, igual aconteceu com Isaac e Rebeca, Gênesis 24, verso 60. A noiva, ela fazia um cortejo com som nupcial e para mostrar as bordas do seu vestido, Salmo 45, versículo 19. O que aconteceu no casamento? Houve uma falha na compra do vinho. Isso vai falar um pouco do fracasso da festa humana, do jeito humano. Então, a primeira lição que nós vamos extrair desse texto: Jesus Cristo gosta de ir aonde ele é convidado. Está no versículo de número 2. Então, Jesus com seus discípulos, ele foi convidado. Então, nós podemos extrair, Jesus gosta de ser convidado no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família.
Quando a coisa ficou complicada na casa de Jairo, Jairo foi até Jesus e chamou Jesus para ir para a sua casa. Jesus chegando lá, nós sabemos muito bem que Jesus Cristo ele ressuscitou a sua filha, a sua única filha. Então esta é a primeira lição. Jesus Cristo ele gosta de ir aonde ele é convidado. A segunda lição, temos que levar nossos problemas até Jesus Cristo. Está no versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então Maria, com aquela ansiedade, com certeza ela guardava tudo que o anjo Gabriel tinha falado para ela, que era o filho do Altíssimo. Maria com certeza estava ansiosa, esperando Cristo realizar o seu primeiro milagre aqui na terra. E ela levou a dificuldade da falta do vinho até Jesus Cristo. Quando o servo do centurião ficou acamado, o centurião ele foi atrás de Jesus, porque o único que pode resolver os nossos problemas, os nossos erros, as nossas aflições, as nossas tribulações, os nossos defeitos, dificuldades, é somente Jesus Cristo que pode nos socorrer. A terceira lição, Cristo, ele tem o tempo dele para realizar o milagre, porque no versículo 4, Jesus Cristo disse para sua mãe: ó mulher, ainda não é chegada a minha hora. Então nós devemos entender que existe o nosso tempo, que é o Cronos, é o tempo do homem, e existe o tempo de Deus, que é o Kairos. Quando Lázaro ele ficou enfermo, Marta e Maria mandou chamar Jesus. Jesus não foi na mesma hora. O texto diz no Evangelho de João, capítulo 11, que Jesus Cristo ficou mais 2 dias no mesmo lugar. Ele só chegou no 4º dia para realizar, para Lázaro ressuscitar. Então Cristo tem o tempo dele para realizar o milagre. Então não é diferente. Muitas vezes a gente ficamos angustiados, querendo para ontem as coisas, mas Deus tem o tempo determinado para realizar o milagre na nossa vida. A quarta lição, Jesus Cristo sempre prova a nossa fé primeiro. Quando Jesus disse para os serventes ali do casamento, pegam água e coloca dentro dessas 6 talhas. As talhas eram 6 pedras, onde os judeus colocavam água para as purificações nos seus rituais, onde lavavam as mãos, os pés. Então era um costume judeu deles colocar água dentro dessas talhas. Então Cristo, ele primeiro prova a nossa fé, de colocar a água dentro das talhas. Eu não sei qual tipo de talha você está colocando a sua água, eu não sei a dificuldade, eu não sei aonde Deus está provando a sua fé, mas o importante é saber que no tempo dele, Deus vai dar a vitória. Os 4 de Marcos, capítulo 2, os 4 amigos que levaram aquele paralítico e abrindo o telhado, desceram aquele paralítico. Então, automaticamente, Deus estava provando a fé daqueles 4 amigos, daquele paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, dos 4, o paralítico ficou perfeito na presença de todos. Então, Cristo sempre prova a nossa fé. A quinta lição, onde Jesus Cristo chega, acontece milagre. No versículo de número 10, nos diz assim: ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Olha, aonde Jesus Cristo chega, acontece o milagre. Então, quando eles foram observar, a água tinha se transformado em vinho. Quando Cristo chegou na casa de Pedro, a Bíblia fala que a sogra dele estava com febre. E Cristo
orando por aquela mulher, imediatamente ela começou a servir a todos na casa, porque tinha sido restabelecida a sua saúde. A sexta lição: Jesus Cristo concede o bom vinho por último. Então foi o que eles disseram. Vocês servem primeiro o melhor e deixa por último o inferior, mas nós estamos vendo aqui que o bom vinho ficou por último, porque Cristo só dá o melhor para o seu povo. Cristo só dá a verdadeira alegria. O melhor vem de Jesus Cristo. Então, Cristo não tem nada ruim para nós, povo seu, igreja amada de Cristo. A sétima lição: manifesta a sua glória e o seu poder, no versículo de número 11. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então ali foi manifestada a sua glória, o seu poder miraculoso de transformar a água em vinho. E a oitava lição: ele fortalece e fortifica a fé entre os seus. E porque o versículo 11 fala que os seus discípulos creram nele. É bem possível que muitos que serviam a Jesus, que seguiam a Jesus, a sua fé ainda não estava alicerçada, não estava firmada em Cristo Jesus, como deve ser firmada, mas quando viram aquele milagre acontecer, a sua fé foi fortificada para a glória do Senhor. Então esta é a palavra que eu vos deixo, que Deus continue nos fortalecendo, nos dando vitória. E lembrando, a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez milagre no passado, continua fazendo milagre nos dias atuais e em breve voltará para arrebatar nós, a sua igreja. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor.